Boa noite a todos. É um prazer sempre renovado estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande que a gente possa ter a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que a gente estuda, que a gente pensa, né? E levar, de alguma maneira, uma mensagem de paz e de alegria para vocês. Hoje, eu vou trazer um tema que diz respeito ao olhar. E começo com uma passagem evangélica, que talvez vocês todos conheçam, mas é para relembrar, que diz o seguinte: Jesus estava caminhando seguido por seus apóstolos e uma série de outras pessoas que o acompanhavam, quando esse grupo se depara com um cachorro morto, um cachorro já em avançado estado de decomposição, com um aspecto muito feio, exalando mau cheiro. Então, todos, quando veem aquela cena do cachorro em decomposição, instintivamente, imediatamente se afastam. Jesus, observando tudo, aproxima-se do cachorro, abaixa-se, olha para aquele animal e diz: que lindos dentes ele tinha. Vejam vocês, um cachorro em decomposição, né? Exalando mau cheiro. E Jesus foi capaz de ver naquele animal morto, né, a beleza que ele continha nos seus dentes, que não, a gente sabe que não se deterioram como o restante do corpo. Daí, quando a gente ouve esse relato, quando a gente entra em contato com ele, a gente é levada a pensar, né? O que será que Jesus quis nos ensinar com isso? Porque nós sabemos que Jesus, em toda a sua passagem pela terra, ele teve esse objetivo. O objetivo de nos trazer uma mensagem de como a gente deve viver a vida. A passagem de Jesus entre nós foi muito curta. Jesus viveu 33 anos. Apenas 3 anos foram dedicados à sua pregação. Nesse período de pregação, Jesus fez 7 sermões e contou mais ou menos 49 a 50 histórias, as famosas parábolas que nós conhecemos, por intermédio dos evangelistas. Porque Jesus, né, não deixou nada escrito. Outros escreveram a respeito dele. Então, essa passagem evangélica, ela me parece muito rica para que a gente possa pensar, para que a gente possa analisar o que a gente olha e o que a gente vê. Vocês sabem que eu não sou daqui, quem me conhece já sabe, eu sou carioca, né? Quem não conhece descobre logo, eu não sei porquê, né? Mas vamos fazer agora em dezembro, mês que vem, 22 anos que eu moro aqui. Quando eu cheguei em Varginha, eu escutava o povo falando assim: ó pra você ver, ó pra você ver. E aí eu levei um tempo para entender que o povo queria falar: olha para você ver, né? Porque mineiro come pedaço de palavra. Hoje eu já entendo o dialeto, mas na época eu tinha dificuldade. E aí isso sempre me chamou a atenção. Olha para você ver. Porque nem tudo que a gente olha, nem para tudo que a gente olha, a gente consegue enxergar ali alguma coisa, a gente consegue ver alguma coisa naquilo que é objeto do nosso olhar. E a sabedoria popular, né, digamos assim, a maneira como o povo fala, eu acho que expressa também muito bem essa questão. Por quê? A gente tem aquele ditado que diz assim: os olhos são espelhos da alma. Vocês já ouviram isso, não é? A gente também já tem aquelas expressões que diz assim: fulano tem um mal olhado. Já escutaram isso? Tem olho de seca-pimenteira. Não é assim? Quer dizer, em relação ao olhar e a esse órgão do corpo humano que é o nosso olho, né, existe uma série de
consensos, existe uma série de interpretações que a população dá, né? Mas é possível que a gente se coloque, né, na situação, por exemplo, de perceber como que o olhar é importante na nossa relação. Vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém de óculos escuros, que estivesse usando óculos escuros? Você não pode ver o olho da pessoa, ela te vê, mas você não vê o olho dela, não é assim? Na maioria das vezes. Como é que a gente se sente? A gente se sente incomodado, porque olhar no olho, quando a gente está se relacionando com alguém, conversando com alguém, é algo relevante, é algo importante, né? Porque muitas vezes também esse olhar do outro nos incomoda. Muitas vezes, quando a gente está fitando uma pessoa, ela desvia o olhar. Ela fica incomodada com aquele olhar direto que o outro lhe encaminha. Tudo isso diz para nós da importância desse olhar, que muitas vezes nos causa incômodo e, em outras situações, são reveladoras da pessoa com a qual a gente vive, com a qual a gente convive, né? Mas como explicar que, às vezes, a gente olha e não enxerga, como diz o mineiro? É preciso olhar para ver. E, muitas vezes, a gente olha e a gente não vê. Como a gente pode explicar isso? Aí, eu reporto para vocês o ditado popular: os olhos são o espelho da alma. As neurociências dizem que a visão está intimamente ligada ao cérebro. Que quem vê, na realidade, não são os olhos, mas é o cérebro. E que a gente só vê aquilo que se conhece. Se você não tem a menor informação, você não é capaz de ver. Existe, inclusive, um relato de um sociólogo analisando a chegada dos espanhóis na América, e ele relata o seguinte, que, segundo ele, isso está o Gambino, há um livro muito lindo dele chamado Espelho Índio, onde ele traz esse relato. E ele conta o seguinte, que os índios americanos, né, da América Espanhola, estavam na praia quando a caravela de Cristóvão Colombo se aproximava. Mas eles não viram, porque na mente deles não havia nada que pudesse ser identificado como uma caravela. A não ser quando a caravela chegou muito próximo à praia, eles tiveram condição de enxergá-la, de vê-la. Vejam só que coisa interessante, né? Como que a ciência relata isso. Mas a filosofia diz outra coisa. Jean-Yves Leloup, que é um filósofo contemporâneo nosso, Jean-Yves Leloup diz, ele tem um livro também muito interessante, onde ele fala de todos os órgãos do corpo humano. Ele diz que os olhos não estão ligados ao cérebro, que não é essa a ligação direta, mas que os olhos estão ligados ao coração. E isso é algo interessante também para a gente pensar, não é? Porque vou dar um exemplo. Quem é mãe ou pai que acha seu filho feio? Acha? Não acha. Você olha para o nenenzinho todo amarrotado, todo amassado, todo inchado, e você acha lindo. Porque quem olha é o seu coração. Por isso tem aquela história da coruja, vocês conhecem? Para a coruja, as aves mais lindas eram os filhotes dela. Ela avisou para o gavião, você não chega perto, os filhotes mais lindos que você achar são os meus, você não faça mal aos meus filhotes. O gavião olhou aqueles filhotes horrorosos da coruja, né, e foi lá, ó, e papou os filhotinhos. Nós somos como as corujas, porque nós vemos com o coração, né? Então, por isso, a gente precisa refletir que as coisas não são assim tão diretas como parecem ser.
E Jesus nos mostrou isso, Jesus nos falou sobre isso. Porque se você olha para um cachorro morto, em decomposição, exalando mau cheiro, você não vai achar beleza nenhuma naquilo. A não ser quando você olha e consegue enxergar com o coração. Por quê? Porque entre aquele que olha, digamos assim, o olhador, e aquele que recebe o olhar, há condições diferentes. Ou não é? Quem olha tem um ponto de vista e, na maior parte das vezes, já tem uma ideia concebida a respeito daquela situação, a respeito da pessoa. Quem olha, o olhador, digamos assim, ele tem já uma certeza na cabeça dele. Mas quem é olhado não sabe disso. Quem é olhado não tem essa percepção, né? A não ser quando você tem aquele olhar fulminante, aquele olhar, né, que é dirigido para você com uma energia ou muito positiva ou muito negativa, né? Porque aquela pessoa que é olhada, ela fica sempre na dependência do outro. Vamos nos reportar de novo em relação ao cachorro? O cachorro foi olhado por várias pessoas. Coube a cada um ter uma decisão, uma ideia na cabeça a respeito da situação dele. Jesus foi o único que se posicionou de maneira diferente. Porque os olhos de Jesus eram olhos que conseguiam ver em toda a natureza, em toda a vida, a beleza do Criador. A beleza da vida, dessa energia vital que está presente nos seres vegetais e em todos os animais, inclusive em nós, né? Agora, existe também uma situação muito difícil na nossa sociedade, para a qual nós precisamos também refletir, que é quando a gente recebe um olhar que não tem olhos, ou seja, a gente é olhado por olhos que não olham para nós de verdade. Olham para alguma coisa que está na mente dele. Aquela pessoa que te olha assim é a mesma que passa pelo gari que está limpando a rua, pelo mendigo, e na realidade olha, mas não vê. Vamos nos colocar na posição dessas pessoas que são chamadas de invisíveis na sociedade. Aquelas que prestam os serviços corriqueiros, para os quais a gente não dá muita atenção, né? Você entra numa loja, compra alguma coisa, se você não está habituado a ir lá constantemente, você não repara na pessoa que te atendeu. Você não presta atenção. Você olha, mas você não vê. Como diz o mineiro, né? O olhar é, portanto, uma maneira da gente se posicionar diante do mundo. O olhar é uma linguagem que se constrói nas relações. Porque se eu estiver atento, prestando atenção ao que acontece à minha volta, eu vou olhar e vou ver a pessoa que está varrendo a rua, o cachorro que está passando por ali, o mendigo que está esmolando, além daquelas pessoas que eu conheço e para as quais eu tenho alguma referência, né? Então, se eu mudar a minha atitude diante da vida, eu passo a olhar e passo a ver todos, indistintamente. Não importa qual seja a posição que as pessoas têm na sociedade. São seres humanos como eu. Por isso, merecem o meu olhar. É preciso, sempre que a gente combata dentro de nós, aquele olhar de estranhamento. Muitas vezes acontece isso conosco, né? Você olha para uma situação, você vê uma pessoa
e aí você estranha, você tem um olhar de estranhamento, porque ela é diferente de você. Às vezes está dentro da sua família. Tem um cabelo diferente, tem uma maneira de se comportar diferente, né? Vou dar um exemplo que hoje é muito comum e que para minha geração isso ainda é estranho, uma pessoa com o corpo todo tatuado. Às vezes é a maneira de falar, a expressão que usa, o tipo de palavra que utiliza. Tudo isso causa, às vezes, um estranhamento em nós. Natural. Natural. Porque nós não somos iguais, nós pensamos diferentes e cada geração tem um determinado modelo de pensamento. Mas, se a gente tem compreensão, se a gente começa a analisar um pouco, é preciso que a gente compreenda que as pessoas podem ser diferentes na aparência. Podem ser diferentes, né, na maneira de se posicionar, de se comunicar, mas que tudo isso, e o Espiritismo é quem nos ensina, faz parte da evolução de cada um. E que nós estamos sempre diante de uma pessoa que é como nós. E que se está aqui encarnado, convivendo conosco, estamos no mesmo barco. Não há tanta diferença assim. Por isso, esse olhar de estranhamento, ele deve, a gente quando começa a perceber que está acontecendo, é preciso que a gente se regule, que a gente controle o nosso comportamento. Porque isso é possível. Nosso cérebro contém determinadas possibilidades, uma delas é essa. O controle inibitório é uma função executiva, o controle do comportamento. Se não fosse assim, vocês não estariam aí tão comportados me ouvindo, nem eu teria me posicionado como estou para falar com vocês. Porque a gente sabe qual é o comportamento mais adequado a qualquer situação. Não é assim? Então, quando a gente sentir aquele olhar estranho dirigido a outra pessoa, a gente deve parar e pensar, por que eu estou olhando para ele assim? O que em mim está causando esse estranhamento? Porque as diferenças existem, não há como negá-las, não é? Mas é preciso que a gente tenha compreensão, que a gente se desafie continuamente, diariamente, para olhar todos os seres humanos como espíritos em evolução. E se é assim, se são espíritos em evolução, nós todos somos, nós temos que nos respeitar e aceitar as diferenças. Reportando-me novamente ao episódio do cachorro morto, devo lembrar que Jesus olhou com o coração. Será que é preciso lembrar isso? Que o seu olhar transcendeu o físico. Ele olhou com a alma. Por isso ele pôde dizer que lindos dentes esse cachorro tinha. Porque ele conseguiu ver num animal apodrecido, num animal em deteriorização, um animal exalando mau cheiro, ele conseguiu ver naquele animal a sua essência divina. Essa é a questão, gente. Nós todos temos em nós a essência divina. Então, pode ser que a gente estranhe uma pessoa ou outra, porque o Livro dos Espíritos nos ensina que entre nós, no estágio evolutivo em que nos encontramos, nós ainda lidamos com simpatias e antipatias, dependendo da história das vidas pregressas. Num mundo mais evoluído do que este em que nós nos encontramos, de certo que não será assim. Todos os espíritos ali reunidos são simpáticos uns aos outros. Mas como nós estamos ainda em período de evolução, num planeta de provas e expiações, é natural que a gente encontre pessoas simpáticas, ou seja, aquelas com as quais a gente tem uma ligação,
uma energia que flui de uma maneira mais suave, e aquelas pessoas que nos são antipáticas, para as quais a gente tem uma dificuldade de se relacionar. Isso é natural. Ninguém aqui é santo nem é anjo, né? Para poder chegar a esse nível de lidar com todos com simpatia. Agora, Jesus conseguiu ver no cachorro os lindos dentes. Em cada forma de ver, nós deixamos escapar um pouco de nós mesmos, assim como Jesus o fez. Eu posso olhar para uma situação, e se isso acontece é muito natural, né? Cada um de nós, se tiver 3 ou 4 pessoas em torno de um acidente, de uma situação qualquer, cada um vai narrar de uma forma diferente, não é assim? Porque cada um vê de acordo com aquilo que tem dentro de si, com as suas experiências, com a sua interioridade, com o conhecimento científico que possui e também com a sua conduta moral, com a sua espiritualidade. Por isso Jesus conseguiu ver os dentes lindos do cachorro podre, porque Jesus estava num plano muito mais elevado do que aqueles que o seguiam. Porque Jesus viu, transcendeu o físico e pôde ver com a alma. Agora, Jesus disse, né? Vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vós podereis fazê-lo. Então, se Jesus olha para um corpo apodrecido de um cachorro e vê os dentes lindos, os lindos dentes, nós também poderemos no futuro fazer isso. Ou até agora. É uma questão de escolha, de exercício. Ou eu vou exercitar um bom olhar, ou eu vou manter um mau olhar para a vida. E digo para vocês, a vida retorna, né? A gente conhece a lei de causa e efeito, de ação e reação, a vida retorna. Se você tem bons olhos, você recebe da vida coisas boas. Se você tem um mau olhar, você vai receber aquilo que o teu olhar provocou. Isso é da lei, né? Por isso, eu lembro também uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, 23, que ele diz assim: quando os seus olhos são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, quando os seus olhos são maus, o corpo fica na escuridão. Vejam só. Viu? Quer dizer, quando os teus olhos são bons, teu corpo fica cheio de luz. Porém, quando os seus olhos são maus, o corpo fica na escuridão. Está aí um caminho, gente. Um caminho de decisão da gente. A gente pode mudar o nosso olhar para a vida. Nós devemos buscar um olhar bom, para que a gente possa receber essa luz em plenitude. Jesus viu beleza em tudo e em todos. Jesus, com esse olhar bom, esse olhar de luz, enxergou os gentios. A mulher adúltera, que seria apedrejada, ele olhou e viu de uma maneira completamente diferente do povo que ali estava com as pedras na mão. Jesus visitava os leprosos e os via também de uma maneira sem repulsa, como o povo daquela região e daquela época o fazia. Jesus viu em todos aqueles que os fariseus chamavam de pecadores, ele os viu em sua melhor forma. Porque, eu repito, Jesus via a essência divina que estava ali em todas aquelas criaturas. E assim não foi com Saulo? Vocês sabem a história de Saulo. Saulo era um romano, doutor da lei, perseguidor dos cristãos. E o que Jesus viu em Saulo?
Jesus viu em Saulo Paulo, aquele que seria o maior pregador da sua mensagem sobre a terra. E Maria Madalena? Maria Madalena, segundo a tradição, era uma mulher mal vista pela sociedade. E Jesus a viu com outros olhos. E Zaqueu? Conhecem a história de Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos, era mal visto pela sociedade, porque ele representava o Império Romano. E os judeus viviam sob a opressão de Roma. E Jesus disse: Zaqueu, essa noite eu vou dormir na sua casa. Então vejam vocês como que o olhar de Jesus transcendia, né, a visão que as pessoas tinham a respeito dos outros e das situações. Jesus viu em cada um que passou pelo seu caminho um espírito em processo evolutivo. Jesus olha assim, como eu disse, porque ele tem a capacidade de transcender, de olhar e ver além daquilo que a visão comum possibilita. Esse olhar transcendente não olha só a aparência, o cargo, a posição social que a pessoa ocupa naquela comunidade. O olhar transcendente de Jesus vai além e vê o ser humano que está ali, encarnado, né? E isso é algo muito impressionante e, ao mesmo tempo, é algo muito relevante para nós, porque nós podemos fazer o mesmo. Isso é que é o mais importante. Nós podemos fazer o mesmo. Como eu disse, é uma questão de escolha. A gente vai ter um bom olhar ou a gente vai ter um mau olhar. Então, vejam vocês. Mesmo quando a gente acha que tudo é mal numa pessoa, e às vezes a gente acha, e às vezes a gente convive com uma pessoa que tem essas características, não é? Na maioria das vezes, essas pessoas estão dentro da nossa família. Quem não tem uma pessoa assim dentro de casa, dentro da família, né? Eu tenho. Eu acho que eu não sou melhor do que vocês. Então, se eu tenho, eu acredito que todo mundo também tem, né? Aquela pessoa onde você só vê defeitos, você não consegue ver qualidades. Mas eu repito, quem é que não consegue ver? É você. É você que não consegue ver as qualidades, né? Porque a humanidade está presente em todas as pessoas. Então, se você não vê, ou se a pessoa ainda não pôde demonstrar para você as qualidades que ela tem, isso é passageiro. Haverá dia em que nós teremos a condição de olhar e ver em todos os nossos companheiros de viagem seres de luz. Por quê? Porque, como eu já disse, a doutrina espírita nos ensina que não existe nenhum ser humano melhor do que o outro na face da Terra. Todos nós que estamos aqui encarnados nesse momento, nesse planeta, nós somos companheiros da viagem, nós estamos no mesmo barco. Então, você tem, logicamente, ninguém é igual. Você tem umas pessoas que já aprenderam mais, outras que ainda precisam aprender, umas pessoas que já evoluíram um pouquinho, espíritos mais velhos, espíritos mais novos. Nós sabemos que existe a diversidade, que a diferença faz parte da vida. E que isso é rico, isso é riqueza para nós. Por quê? Porque para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender, quanto mais lidarmos com pessoas diferentes de nós, melhor. A sabedoria divina está aí, gente. Vamos fazer um paralelo com o meio ambiente. Qual é o ambiente mais rico que a gente conhece? É aquele onde há maior diversidade de espécies. Quanto maior a diversidade de espécies, mais rico é o ambiente.
Então, a sabedoria divina está implícita aí na nossa sociedade. Quanto mais diversos nós somos, mais ricas as experiências de aprendizagem nós temos, mais oportunidade de aprender nós teremos com pessoas tão diferentes, né? Nós encontramos pessoas boas, nós encontramos pessoas meigas, como eu já disse, pessoas simpáticas a nós, mas também convivemos, por força do estágio evolutivo em que nos encontramos, ainda existe um mal no nosso planeta. Então, nós convivemos sim, nós vemos todo dia, basta ligar a televisão, a maldade aí. E às vezes a gente diz assim, meu Deus, como é que pode? Nós estamos no século XXI e isso estar acontecendo hoje, não é? A Segunda Guerra terminou em 1945, nós estamos em 2018, mais ou menos 70 e poucos anos. E a gente olha para aquela época da Segunda Guerra e fica horrorizado com o extermínio dos judeus, não é assim? Mas hoje a gente tem situações semelhantes na África e na Ásia. E a gente está aqui, levando a vida. Então é preciso que haja essa compreensão. As pessoas são diferentes, há pessoas boas, há pessoas más, ainda nas quais o mal impera, mas todos são seres em evolução. E por isso, filhos de Deus, como nós. E nesse sentido, se igualam. Aquilo que nos torna diferentes, em outro sentido, nos torna iguais. Nós somos seres, criaturas de Deus. Todos os que convivem conosco também o são. Por isso, precisamos de desenvolver um bom olhar. Aliás, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já existe um capítulo inteiro dedicado a amar os nossos inimigos. E no Livro dos Espíritos também fala de assunto semelhante, quando diz que você deve amar, inclusive, o assassino de uma pessoa querida com a qual você conviveu. Por quê? Porque é o amor, o sentimento que nós devemos cultivar. E nós estamos aqui encarnados para aprender a conviver em harmonia. E emanando do nosso coração e do nosso olhar o amor para todos os seres vivos. Sendo assim, na prática da lei do amor, que é a lei de Deus, a lei de Deus é essa, é a lei do amor. O Quincas falou, né? Amar a Deus como todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não foi? Você não começou hoje o dia falando isso? Essa é a máxima cristã. Deus está concretizado na lei do amor. É a lei básica da humanidade. Mas nós ainda temos dificuldade em amar o próximo. Primeiro porque a gente considera, tem muita dificuldade de identificar quem é o próximo, né? Quem é esse próximo a que a gente tem que amar? Todos, assim, é uma coisa muito ampla, né? Amar a todos. Eu acho que a gente não tem ainda essa capacidade. Aquilo que está mais longe, como eu falei para vocês, a gente sabe que está ocorrendo genocídio na África e na Ásia, mas está muito longe. A gente tem mais dificuldade de se conectar com esse sofrimento. Agora, o sofrimento que está perto de você, aquela pessoa que está próxima a você, essa é mais fácil de você, com essa é mais fácil de você se conectar. Outro dia o Fred, lá embaixo, a gente estuda o Evangelho todo domingo, ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas eu achei muito procedente. O Fred disse assim, a gente não tem que ficar procurando quem é o próximo, quem é esse próximo que a gente tem que amar. O próximo é aquele que está diante de você, do seu nariz, embaixo do teu nariz. É aquele com quem você cruza a rua. Você está andando, cruzou a rua com ele? Compartilha da mesma vida na cidade com ele?
frequenta os mesmos locais, esse é teu próximo, é aquele que está próximo de você. O amor é algo que a gente vai aprendendo aos poucos. Por isso que Deus nos deu a bênção da família. Porque ali, naquele núcleo familiar, é que a gente começa a exercitar esse amor junto àqueles que estão mais próximos de nós, né? E aí, por intermédio dessa lei do amor, é que nós devemos procurar diminuir as diferenças existentes entre nós e aqueles com os quais não simpatizamos. E como a gente deve fazer isso? Procurando ver o que há de bom naquela pessoa. Sempre há, gente. Por pior que seja a nossa impressão, a gente tem uma impressão muito negativa, mas se a gente olhar bem, alguma coisa aquela pessoa tem, uma qualidade, né? Alguma coisa de bom, cada ser humano tem, todo ser humano tem. Para isso, a gente precisa de ter em mente o episódio do cachorro podre. Pois esse episódio, essa história, ela nos ensina que onde os apóstolos viam somente podridão, decomposição, mau cheiro, Jesus notou uma coisa boa, que nenhum dos seus companheiros tinha observado até então: os belos dentes que o cachorro tinha. Quando nós formos capazes de ver os lindos dentes em cada situação difícil que nós atravessamos, em cada pessoa com a qual nós convivemos e com a qual temos dificuldade, quando nós conseguirmos ver os lindos dentes nessas situações e nessas pessoas, a nossa vida, de certo, que será melhor, rica de beleza, de harmonia e de paz. Essa era a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Obrigada.